Vamos ler Mateus 6, versículos 11 a 12, porque vamos extrair desse ensinamento de Jesus, da oração do Pai Nosso, nós vamos extrair aqui algo que transforma a vida, algo que muda os corações. As crianças já podem ir lá para o Ministério Infantil. Vamos ler Mateus 6, 11. Diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Acender a luz ali, por favor. Está filmando ali. Não vai ficar escuro lá. Beleza? Tá bom. Queridos, isso é um segredo maravilhoso. Essa parte da oração ensinada por Jesus, ela tem 2 pontos que eu quero ressaltar com vocês aqui. Pontos importantíssimos relacionados ao poder de Deus agindo nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos traga esse entendimento, essa clareza, para que possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Amém? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vem logo depois do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus, através dessa oração referência, começa então a fazer uma construção de alguns aspectos. O primeiro aspecto é sobre a nossa área material, nossa área física. E o segundo aspecto é com relação à nossa alma, a nossa vida relacional. Porque a vida com Deus é relacionamento, que o próprio Deus é relacionamento. Jesus fala na oração ali no início, Pai Nosso. E nessa parte da oração, no versículo 11, dá-nos hoje o pão, né? Dá para mim o pão de cada dia. Você vê que há um entendimento coletivo. A oração, ela é fundamentada numa mentalidade coletiva. Por que coletiva? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos, somos uma família. Então, o Pai, ele é nosso. E ter essa mentalidade que fazemos parte de uma igreja, nós não frequentamos igreja. Nós não assistimos culto, não, nós pertencemos à igreja, nós fazemos o culto juntos. Então essa ideia de pertencimento coletivo é fundamental, tá? Então essa é uma das coisas que a gente precisa aqui entender como fundamentos que nós já vimos nas mensagens anteriores, mas vamos hoje entender o poder visível de Deus. Eu creio que esse é um dos maiores tesouros que nós vamos ver agora, tá? Nesses 2 aspectos da questão material, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Em seguida, no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui fala de coração, aqui fala de alma, aqui fala de relacionamento com as pessoas, aqui fala de saúde mental, aqui fala de saúde emocional, aqui fala de paz, porque quando nós somos supridos por Deus, que é o primeiro aspecto, supridos por Deus nas questões materiais, isso traz um pouquinho mais de paz, sim ou não? Porque nós vivemos procurando suprir as nossas necessidades. As compras estão cada vez mais caras, né? O mercado está caro e a gente trabalha, né? Para poder pagar as contas, vem os boletos, né? Estamos aí no começo do mês e aí chega um monte de conta para pagar, né? É prestação, é aluguel, é compra, é um monte de coisa. E nós vivemos nessa rotina da sobrevivência também, porque é uma questão básica da nossa humanidade, faz parte. Mas ser filho de Deus, filha de Deus, nos leva a entrar numa condição de uma confiança, uma certeza tão grande, de que esse nosso Pai, ele é o mais interessado em suprir essas necessidades, que nos levam a uma condição de não sermos dominados por essas necessidades.
de não sermos escravizados por aquilo que precisamos ter, aquilo que precisamos pagar. É uma compreensão que todo filho e filha de Deus precisa ter, crescer nela. E isso é uma condição de fé, é confiança. Jesus ensina essa parte da oração, porque sim, a gente precisa falar para ele, Senhor, me dá o pão de cada dia, mas é mais do que isso, gente. Não é uma coisa assim, olha, Senhor, eu tenho contas para pagar, eu tenho necessidades de serem supridas, então me ajuda aqui. Não é isso. E eu vou falar para vocês que eu fiquei muitos anos orando com essa perspectiva, até eu entender que não era isso, assim. Eu quero trazer isso para você nessa manhã, que é o primeiro aspecto. Não é, Senhor, me ajuda a pagar minhas contas. Não. Não é, Senhor, eu preciso tanto de salário. Não é assim. Sabe como é que é? Senhor, minha vida pertence a Ti. Tu és meu Pai. Nós estamos juntos nessa, sou eu contigo, tu comigo. Então, dá a nós o pão de cada dia. Isso é uma declaração de confiança, de certeza. Não é uma coisa pedindo para ver se a coisa acontece. É uma declaração de ligar céu e terra com uma certeza, uma convicção no coração que Ele vai suprir. E é esse estágio que agora você vai em nome de Jesus. Porque quando você cresce nessa certeza, nessa fé, nessa convicção, por conhecer o Pai Nosso celestial, você entra numa condição de paz. E eu poderia aqui falar vários testemunhos sobre isso, não somente meus, mas de outras pessoas também, de irmãos que eu conheço, de experiências maravilhosas, sobrenaturais, que a confiança, que o expressar fé, leva a pessoa a experiências sobrenaturais. Você realmente acredita que Deus é tão poderoso, tão poderoso? Pensa na sua necessidade hoje, financeira. Vou falar do financeiro, porque a gente está falando do pão nosso. O pão fala sobre sustento, sobre o básico. Talvez você hoje está ou numa busca de um objetivo financeiro, material, ok? Pensa nele agora e tenta agora quantificar isso. Talvez você já tenha isso quantificado. Coloca um valor na sua mente. Ah, poxa, tanto por ano. Falar que se tu está com déficit de tanto, ou se você está numa pegada de tentar conseguir tanto, vê ali quanto é que é por mês, multiplica por 10, para ficar mais fácil fazer a conta. Beleza. Eu pergunto para você, você realmente acredita que Deus tem poder para fazer isso assim, ó, e fazer aparecer na tua conta? Estou mexendo com a fé de muitas pessoas aqui agora. Estou mexendo com a fé, estou mexendo com os seus padrões de mentalidade, de pensar, que uns vão pensar assim, mas Deus não vai fazer isso, sabe? E vão entrar vários questionamentos, várias perguntas para si mesmo em milésimos de segundo. A questão é a seguinte, não tem nada a ver com o que você acha ou você não acha. Eu pergunto para você o seguinte, será que Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Você acredita nisso? Que Deus tem poder para fazer isso? Se Ele quiser fazer, Ele faz. Agora, o fazer é outra coisa. Agora, se Deus quiser fazer, Ele faz. Já aconteceu comigo, não foi nessa quantidade. Foi na quantidade para um mês. Deus fez isso, uma vez comigo. Fez através da conta do meu irmão. Estava orando, estava no mato sem cachorro. E eu não tinha saída. Já tinha esgotado todos os recursos e as possibilidades de recursos. E falei para o Senhor, Senhor, a palavra diz, fazei prova de mim. Eu não vou botar o Senhor contra a parede, óbvio.
Mas eu vou ativar essa palavra aqui agora, porque eu não tenho saída, porque eu sou dizimista. Eu oferto. Eu estou ali procurando fazer o meu melhor, né, em todas as áreas. Tenho buscado o Senhor. Se tiver algum pecado, me mostra. Se tiver alguma brecha, me mostra. Mas até então eu estou vendo que eu estou legal. Se eu não estou enxergando, me mostra, Senhor, porque eu quero corrigir. Mas se tem alguma pendência, eu quero mudar. Mas eu não estou vendo agora. Ok. E estou procurando pagar minhas contas. Já esgotei tudo aquilo que estava no meu alcance. Foi cheque especial, foi cartão de crédito. E eu não tenho mais saída, porque eu preciso pagar o aluguel. E a conta de luz, que naquela época lá era com 3 meses, cortava. Não sei como é que é hoje. E eu já estava, bateu o 3º mês já. Aí, eu falei, eu sei que o senhor pode dar alguma saída, não sei qual, o senhor pode fazer. Aconteceram 2 situações comigo. Uma foi aparecer o dinheiro na conta do meu irmão liga para mim e fala, ô Serginho, e tal, caiu um dinheiro aqui e tal. Falei para ele o que ele devia fazer. Vai lá, fala com o teu gerente, expliquei para ele, faz a coisa certinha. Ele morava lá no Rio de Janeiro, eu estava recém morando aqui em Blumenau. E aí, dei toda a instrução para ele fazer certinho. Ele foi lá no gerente, falou, esse dinheiro não é meu. Primeiro ele perguntou para o meu pai, para o avô e tudo mais e tal. Meu avô era vivo na época. E ninguém tinha depositado. E ele foi no gerente, o gerente falou, não, isso aí alguém depositou dinheiro na tua conta, em outra agência. Se você não quiser o dinheiro, você pode dar para mim, se você quiser, o gerente falou para ele. Aí eu falei, meu irmão, não. E eu quietinho, meu irmão não sabia que eu estava passando necessidade aqui. Não sabia. E aí, o meu irmão vai lá, cara, a grana aqui, velho. Pô, vou depositar metade para você. Eu falei, recebo, irmão. Depositou, quando o dinheiro caiu na conta, gente, meu Deus do céu, paguei aluguel, paguei a luz. Experiências pessoais com Deus. Teve uma outra, que foi uma situação parecida, e aí veio uma pessoa bater na porta para levar dinheiro para mim, que nem era da igreja era. Isso aconteceu 2 vezes. Levaram o dinheiro, bateram na porta e levaram o dinheiro para mim. Experiências sobrenaturais. Uma pessoa que eu tinha recém conhecido. E não sabia que eu estava passando uma guerra naquele nível, porque eu não expunha para ninguém. Então, dentre outras coisas mais que eu poderia falar aqui, mas eu não quero focar nessa área, mas engraçado, estou sentindo nesse ponto, nesse momento, falar sobre isso. Deus é um Deus poderoso, gente. Ele pode mudar tudo num estalar de dedos. E o que está em jogo aqui é a nossa confiança. Essa oração, dá-nos hoje o pão de cada dia, é uma expressão de confiança nossa. Então, que em nome de Jesus, você avance no nível de confiança no poder de Deus. Amém? Deus supre. Se lance em fé. Se lance em confiança. Deus é um Deus que tem poder para suprir. Ele é um Deus que supre todas as necessidades. Que caia por terra em nome de Jesus toda a preocupação, ansiedade que consome você e às vezes até te escraviza. Tem gente que tem lá, tá legal, com a condição financeira dentro do controle, mas é escravizada pelo medo de não ter. É outro aspecto. Às vezes não está precisando do dinheiro. Tem o dinheiro, mas vive escravo dele. Em vez de ser filho de Deus. Aí Deus abençoa, às vezes, as pessoas, e as pessoas depois ficam escravas da bênção. E deixam de viver como filhos. Então, um dos maiores desafios para as pessoas que são abençoadas por Deus, e eu estou especificamente falando dessa área do sustento material, é quando a pessoa é abençoada. Muitas pessoas ficam alegres, agradecem a Deus no primeiro momento e tudo mais, beleza, mas depois entram no estágio, não querem perder o padrão, ou querem manter, né, como estão, ou continuar crescendo, e acabam ficando dominadas por aquele desejo. E isso quebra essa gratidão, essa expressão de confiança, porque aquele que abençoa, com saúde, com as possibilidades, com as portas que se abrem, quando a pessoa é escravizada pelo desejo, a pessoa está virando as costas para aquele que abençoa. E isso se demonstra em pequenas ações, pequenas atitudes, de confiança, de fé, entende? Então, que em nome de Jesus, todos aqui abram o seu coração e
entre no nível de confiança em Deus. Pode ter certeza, gente. Se você examinar você mesmo e se encontrar correto, justo diante de Deus, você pode ter certeza que Ele entra em ação e você vai ver o poder visível de Deus. Amém? De formas sobrenaturais e de formas naturais também. Portas se abrindo, Deus colocando pessoas para abrir oportunidades, negócios novos surgindo. Amém? Creia nisso. Então, e o segundo aspecto e último, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu quero entrar mais profundo nisso, num outro ensinamento de Jesus ali que fala sobre isso, para a gente entender aí em Lucas 7. Abra a sua Bíblia em Lucas 7,36. É muito importante agora porque eu creio que disso aqui depende todo o resto. Preste atenção. Em Lucas 7,36, acontece algo maravilhoso. Eu creio que esse acontecimento aqui é um dos mais poderosos na Bíblia. Esse acontecimento aqui, se entrar no teu coração, ele vira uma chave, ele muda a nossa estrutura de compreensão, de entendimento, de ser, que nos leva a experimentar o poder visível de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, casa do fariseu, e reclinou-se à mesa. Como é que se reclinava a mesa? É importante, olha para cá. Não é como a gente senta hoje, cadeira e tal. A mesa era baixa, e se assentavam sobre a perna, sobre os joelhos. Os pés ficavam para trás. Amém? Então eles comiam. Entendeu? Para você entender como que isso aqui aconteceu. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma mulher que tinha um rótulo. Quando ela andava na rua, existia um rótulo na testa dela, e eu estou falando aqui de forma ilustrada, é óbvio. As pessoas olhavam para ela, aquela é a pecadora. Aqui não fala o pecado dela. Mas socialmente falando era algo, nem aquela ali. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Agora você entende, né? A seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Essa mulher, para começar, ela entrou na casa de um homem. Já era um escândalo. Era a pecadora. Jesus estava ali, comendo à mesa. Tudo isso tem significados, que eu não vou aqui entrar no mérito. Mas aquela mulher, com rótulo de pecadora, ter entrado na casa do fariseu, se aproximado de Jesus, chorando. Eu fico imaginando ela entrando e todo mundo, o que essa mulher está fazendo aqui? Eu já fico imaginando alguns, vou tirar essa mulher daqui, tá louco? Tá poluindo o ambiente, tá estragando a festa. Eu fico imaginando o dono, o fariseu, o dono da casa. E essa mulher entra chorando, com perfume que é caríssimo. Hoje já é caro, imagina naquela época, né? Perfume bom é caro. E ela entra chorando, com as lágrimas molhando os pés de Jesus, enxugando, que eu fico ali vendo, imaginando ela atrás ali e contrita, atrás de Jesus, e as lágrimas caem nos pés, e ela enxuga com os cabelos. Meu Deus, molhei os pés do mestre com as minhas lágrimas, pega o próprio cabelo, enxuga. Beija os pés de Jesus. Meu Deus. Quando ela beijou os pés de Jesus, com certeza aqueles caras ficaram horrorizados. Está beijando o pé do mestre. O que essa mulher está fazendo?
e ungiu com perfume. Agora tá lá, a torcida está olhando, os espectadores. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Então lhe disse Jesus, imagina que o cara só pensou. Jesus olha para ele, eu fico imaginando aquele olhar de raio laser de Jesus virando para ele. Meu Deus, só no olhar, eu acho que ele já devia saída pela direita, né? Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz o mestre. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, 500, e o outro 50, 10 vezes menos. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. O que devia 500 e o devia 50. Os dois não tinham que pagar, e o Senhor ali perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Porque uma coisa é alguém te perdoar R$50, outra coisa é alguém te perdoar 500, não é verdade? Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher, disse a Simão, ai, vê essa mulher? E eu vou fazer aqui uma licença poética. Vê essa mulher que você acabou de pensar que eu não sabia quem era, a pecadora, a que fez isso tudo aí que você está aí criticando? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Isso era uma prática dos judeus, porque chegava com o pé empoeirado, era uma prática até de zelo, cuidado, honra. Ela, porém, molhou os meus pés, com suas lágrimas enxugou com seus cabelos. Você, fariseu, Simão, que está se achando, não me saudou com um beijo. Cheguei, você me teve como comum, como qualquer outra pessoa. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, fariseu, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, que também era uma prática judaica de honra, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus, aí eu fico imaginando, Jesus tira os olhos do fariseu, volta os olhos para a mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Eu não sei se você consegue entender Jesus falando assim, ó, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Quando eu leio isso, eu fico imaginando, escutando isso de Jesus. Quando eu leio, eu já sinto assim, ó, como se tivesse um tsunami de paz invadindo o meu coração. Você percebe isso? Teus olhos espirituais estão abertos? Teus sentidos espirituais estão abertos? Para que você não apenas enxergue com um olhar natural? Porque eu ouvi isso de Jesus, tua fé te salvou, vai em paz. Meu, é ser capacitado com uma força, com um poder, a graça, uma alegria que não dá para comparar com nada nessa terra. E aí então,
A gente pega isso como referência, e eu confesso para vocês que durante alguns anos eu fiquei encafifado com esse versículo 47, porque, deixa o 47 ali, porque o Jesus, ele pega o exemplo dessa mulher, compara com o fariseu, ela se torna o maior exemplo de alguém que experimenta a paz, o perdão dos pecados. Essa mulher, a pecadora, ela tem muito a nos ensinar. Eu preciso aprender com ela essa adoração extravagante, esse se lançar aos pés de Jesus. E eu pergunto para você, por que essa mulher fez isso? Por que essa mulher atravessa tantos obstáculos emocionais, sociais? Ela invade a casa do fariseu, sei lá. Mas aí tem teorias que de repente ela já fazia parte ali da família. Mas ela entrou naquele contexto, no meio dos homens, chorando, beija os pés de Jesus. É muito romper, gente. É muito assim, não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Mas o que motiva ela? O amor de Jesus. Ela era a pecadora vindo ali. Você consegue se aprofundar nisso? O que leva ela no interior dela a se ajoelhar e fazer aquilo tudo? Sabe, chorando, lágrimas caindo, enxuga os pés dele, beija os pés, já tinha premeditado, eu vou levar perfume para ungir o meu mestre, para eu demonstrar minha gratidão, meu amor, a gratidão pelo perdão dos pecados. Porque é isso que aconteceu. Porque Jesus já deu a senha. Sabe o que ela fez, campeão? Ela se sentiu muito perdoada. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Aí eu entro naquela questão. Tá, mas muito perdoado significa que tem diferença de pecado? Então tem pecado que é maior do que outro? Ou não? Sabe qual é a questão aqui? Não é o quanto vale um pecado ou outro. Porque pecado é pecado. A questão aqui é a percepção pessoal do pecado que você tem. Quanto mais a gente entende o quanto nós fomos perdoados, isso gera uma consequência de uma gratidão tão profunda, que nos leva a uma adoração extravagante, que nos leva a experimentar o poder de Deus de uma forma que ninguém ao redor experimenta. Já percebeu que o fariseu não experimentou o que a mulher experimentou? Que a pecadora teve seus pecados perdoados, teve uma declaração de Jesus, vai, tua fé te salvou, salvação. Vai em paz. Isso não tem preço. E é o que todo mundo procura. E aquela mulher saiu na frente de todo mundo que estava ali ao redor. E Jesus ainda faz essa comparação. Tá vendo? Tu não é igual a essa mulher. Tu acha que ela é pecadora, mas você não é igual a ela. Tu não fez nada parecido com o que ela está fazendo aqui. E você ainda estava achando que era certo e achando que ela está errada. E essa mulher, esse entendimento do pecado dela, do quanto ela é pecadora e o quanto ela foi perdoada por Jesus, isso desperta esse coração de adoração, de gratidão. Porque quando alguém faz algo que é muito forte na nossa vida, nós nos tornamos muito gratos. Sim ou não? Imagina a salvação. Tem preço. Imagina o perdão dos pecados. Então, essa percepção sua do quanto você é pecador é que vai determinar
o nível de gratidão que você tem e o quanto que você se lança aos pés de Jesus. É isso que vai determinar. E é exatamente sobre isso que eu quero orar hoje aqui nessa manhã. Porque quanto mais nós crescemos nesse entendimento, mais nós somos transformados e gera algumas coisas em nós que eu quero falar para você. Uma vez eu vi uma entrevista, anos atrás, e estavam os caras, filósofos na televisão falando, e um cara tá falando assim, ó, falando do cristianismo e tal, salvação, salvar de quê? Salvação de quê? E o filósofo lá estava questionando, esse pessoal cristão aí fala de salvação, Jesus salva. Salvar de quê? E tu sabe que eu, cristão, já há muitos anos, vida com Deus e tal, eu falei, é verdade, salvar de quê? Porque uma coisa na teoria, você, salvar dos meus pecados. Mas qual é o significado disso? Como é que isso é dentro de mim? Porque uma coisa é tu achar na teoria, outra coisa é você ter isso nas tuas entranhas. Eu fui salvo da perdição. Eu fui salvo por Jesus do domínio das trevas. Eu fui salvo por Jesus da escravidão do pecado. Eu fui salvo por Jesus do controle desse mundo que está sob o poder do maligno. A palavra de Deus fala em 1 João 5,19 que o mundo está sob o poder do maligno e eu tenho a oportunidade de estar nesse mundo sem viver sob o domínio desse poder. Eu tenho a oportunidade de viver em paz. Eu tenho a oportunidade de viver com Ele. Eu tenho a oportunidade de conseguir discernir o quão escravo eu era do pecado. Eu tenho a oportunidade de discernir as áreas em que o pecado tenta forçar a porta da minha alma. Eu tenho a oportunidade não somente de discernir a tentativa do retorno do domínio das trevas na minha vida, da escravidão do pecado, e não somente discernir isso, porque as pessoas não discernem, estão escravizadas e não entendem. Um monte de cristão está assim também. Mas por Jesus, por causa desse amor, eu tenho essa oportunidade. Mais ainda, Ele me dá capacitação, força para prevalecer sobre isso tudo. Amém? Ele te dá essa força, essa capacitação. Diga, em Cristo, eu sou livre do domínio das trevas, da escravidão do pecado, do poder do maligno. Diga de novo, em Cristo, eu sou livre da escravidão do pecado, do poder das trevas. Em Cristo, eu sou livre da perdição eterna. Meu Deus! Isso entrou em mim. E eu sou muito grato, e mais ainda, essa graça de Deus, esse perdão dos pecados, remove toda a culpa do passado. Zerou a minha vida. O quão pecador que eu fui, o quantas coisas que eu fiz que desagradaram a Deus, muitas delas eu nem sabia, achava que estava certo, igual o fariseu. E aí, olhar para Ele, estar com Ele e receber esse perdão, me gera uma gratidão tão forte que me impulsiona a me entregar mais para Ele, que me impulsiona a me lançar para Ele, porque não tem lugar melhor, não tem dinheiro que seja comparável a esse amor, não tem outra pessoa, gente, não tem a minha esposa, o amor da minha esposa pela minha vida e meu para a vida dela, apesar de ser muito, muito, muito grande, mas não se compara a esse amor. Não se compara. E estar com Ele é o melhor lugar. E essa mulher achou essa oportunidade de estar com o Mestre, estar com Jesus e expressar essa adoração. Mas o que levou ela?
Foi essa chave que tinha virado já no coração dela, que não virou no coração dos que estavam ao redor. Porque quem está perto ali, às vezes está acostumado, às vezes está acostumado a estar na religião, a vir no culto, está tão acostumado, faz as mesmas coisas e tal, e não se lembra daquilo que Jesus fez. Eu falo para vocês, gente, aquilo que mais me motiva, o que mais me impulsiona a viver intensamente para Jesus é esse perdão dos pecados. Essa demonstração de amor maravilhosa. Perdão dos pecados abre um mar infinito de paz no coração. Perdão dos pecados traz leveza ao espírito. Perdão dos pecados, ele desperta uma alegria no espírito que transborda na alma. O perdão dos pecados é exatamente isso. Jesus, ele entrou no seu lugar. Ele levou toda a dívida, toda a culpa, de forma antecipada. Os pecados que você vai realizar, ele já pagou. As coisas erradas que você vai fazer, ele já colocou o selo de perdão antecipado. Então não preciso... só que para você acessar o perdão é através do arrependimento. Né? Senão tu não acessa, você vai ficar sob o domínio do pecado mesmo. O arrependimento e o confessar os seus pecados para Deus é que leva ao manifestar do perdão de Deus, que traz alegria, vida, traz força. Esse é o caminho. Que em nome de Jesus, a compreensão, essa percepção do quanto você foi perdoado, venha crescer hoje no seu coração. Sabe o que acontece quando a gente percebe, quanto mais a gente percebe? Nós temos uma facilidade de perdoar quando os outros nos ferem. Eu, sabendo que eu ia pregar sobre isso, eu já fui me preparando para essa semana, porque, gente, é praticamente um padrão. Toda vez que eu vou pregar sobre algo, eu sou provado e testado naquilo que eu vou pregar. É padrão. Então, semana passada eu já sabia que ia pregar sobre isso. Só que é o seguinte, a área do perdão, para mim, é uma área bem tranquila. Eu tenho facilidade para perdoar. Graças a Deus. Aí, quando eu me toquei que eu ia pregar sobre isso, aí eu falei assim, porque se eu tenho facilidade, o que vai acontecer então? Vai ser uma situação pior ainda, que vai mexer com a minha estrutura. Eu já estava sabendo, mas não deu outra. Essa semana eu passei por 2 situações que foram uma facada no meu peito. Cara, já logo no primeiro dia da semana foi uma, e 2 dias depois foi outra. Puf! Mas foi doído, cara, que eu demorei, a primeira mesmo, eu demorei, cara, um dia para me refazer. Eu confesso para vocês. Eu já estava ligado, né? Valeu, Senhor, obrigado. É para gerar compaixão, né? E aí eu lembrando, o que a gente faz numa hora dessa? Cara, não tem a ver com o que a outra pessoa faz. Tem a ver com a forma que eu enxergo a pessoa. Porque o ressentimento, a dor que a gente sente, ela mexe com a nossa estrutura. E o perdão é uma decisão de dar perda desse sentimento que nós estamos sentindo. Nós estamos sentindo o sentimento de ressentimento, de mágoa, de Cada um é de um jeito. E eu não sei se você tem alguém que agora você está lembrando que você está com um comportamento limitador, você está chateado, talvez da sua família, a pessoa que você ama. Até porque nós somos mais feridos, nós nos sentimos mais feridos quando
uma pessoa que nós amamos nos fere. Sim ou não? Porque nós temos expectativas maiores com as pessoas que nós amamos. E você já precisa sair daqui já com esse entendimento, já gravado. Porque, na maioria das vezes, vai ser nesse círculo de relacionamento que o ressentimento vai tentar marcar teu coração. Mas qual é a chave da coisa aqui? Eu olho para mim, olho o quanto eu fui perdoado por Deus sem merecer. Aí eu volto os meus olhos para aquela pessoa, entro em contato com o sentimento que eu estou sentindo, faço uma leitura, um mapeamento, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Isso é examinar a si mesmo, como diz ali em 1 Coríntios, antes da ceia. Não precisa fazer isso sempre, examinar a si mesmo. Examino a mim mesmo, eu estou sentindo injustiça, mágoa, ressentimento, enfim. E aí eu começar a declarar, eu renuncio a esses sentimentos. Eu não quero sentir isso. Eu vou contra esses sentimentos. Porque aqueles sentimentos reinando no nosso coração vai gerar um distanciamento da outra pessoa. Vai gerar um afastamento. Eu vou querer me afastar. É isso que acontece na maioria das igrejas. A pessoa se magoa com alguém, com a liderança, com o irmão, com a irmã, acontece dentro da família, casamento, é o mesmo padrão. Então, há um esfriamento, há um distanciamento, há um afastamento e depois entra numa situação que não dá mais. Só que agora, já antecipando, você vai sair daqui mais maduro espiritualmente. Por você entender o quanto que você foi perdoado, quando a gente olha para a balança dos nossos pecados e do pecado da outra pessoa, cara, se Jesus me perdoou, me deu salvação, vida eterna, eu não vou ficar preso nesses sentimentos aqui que vão me afundar. Sabe por quê? Porque a gente acabou de orar, deixa lá o Mateus 6,12. Perdoa as minhas ofensas, as nossas ofensas, como também perdoamos a quem os que nos ofendem. É no mesmo nível. O perdão de Deus se manifesta em nós na mesma proporção que nós perdoamos o outro. Isso é uma chave espiritual. E as pessoas que se prendem em não perdoar o outro, não dar perda do seu sentimento de ferida, elas travam o crescimento do manifestar de Deus na sua própria vida. Quanto mais a gente decide dar perda dos sentimentos negativos que temos quando alguém nos fere, mais somos cheios da presença de Deus, do perdão e aí, por consequência, a paz, a fé, a alegria no Espírito. Vocês estão entendendo o mecanismo? Entenderam? Então, todas as vezes que você for ferido, como eu fui essa semana 2 vezes, de forma bem... E as pessoas não perceberam. E eu percebi isso, as pessoas não perceberam. Eu falei, Deus fazendo, Deus usando para me trabalhar essa semana. E aí eu tive que, gente, olha, para me deixar desse jeito, olha, eu raramente me sinto desse jeito. E aí eu fiquei desconfortável, me senti mal, fiquei ruim, tentando me refazer e treinando isso na minha cabeça. Pô, se Jesus me perdoou, e eu olhando para os meus pecados, e Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? E se eu não perdoar, não dar perda desses sentimentos pela pessoa, eu estou desativando o perdão que eu recebi de Deus, porque na mesma medida eu fui muito perdoado. Mas o perdão de Deus fica valendo na minha vida na medida em que eu perdoo os outros. Se você vê, depois ali nos versículos seguintes, termina a oração, Jesus reforça isso, exatamente isso. Porque se vocês não perdoarem as pessoas, vocês também, o meu Pai que está no céu não vai perdoar vocês. Olha que forte, Jesus ainda repete, confirma, 2 versículos depois. Então, olha só como é verdade esse princípio. Quanto mais eu percebo o perdão de Deus na minha vida, mais forte eu fico contra as ofensas que eu recebo das outras pessoas. Pegou a ideia? Olha como você vai ficar mais blindado, mais forte.
E aí as preocupações, as dores, elas vão diminuindo. Vão praticamente sumindo em várias áreas. O perdão de Deus, essa percepção do perdão de Deus, também leva você a se perdoar. Leva você a vencer as suas próprias batalhas. Leva você a ser mais compassivo com você mesmo. Por quê? Porque se Jesus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? As pessoas não fazem essa ideia, que quando a pessoa não se perdoa, ela está virando as costas para Jesus. Forte, né? E às vezes as pessoas ficam travadas porque ficam com medo de cometer os mesmos pecados. Ficam com sombras do passado ainda, dos seus traumas lá, ainda dominando certas áreas, e por isso não rompem aqui, agora. E é preciso se perdoar dos erros do passado. Porque Jesus já zerou, ele nem lembra mais. E você fica lembrando? Então manda esses pecados embora, manda essas memórias embora. Zera esse negócio agora, em nome de Jesus. Porque se você já se arrependeu dos pecados, já confessou para o Senhor, já se lançou aos pés dele, você, se for perguntar para Jesus, ele nem vai se lembrar disso aí, porque ele já zerou, já lançou no mar do esquecimento. O perdão dos pecados, a percepção do quanto você foi perdoado, vai gerar um terceiro aspecto em você. E eu fecho com isso. Está vendo que primeiramente tem um aspecto pessoal, você se perdoa. Tem um aspecto relacional, o próximo, né? Se perdoa as ofensas do próximo. Tudo isso vai te deixando com saúde emocional, vai te deixando em paz e alegria. E tem mais uma coisa. Quando a gente se sente perdoado, esse amor, ele é lançado em nossos corações. E é como uma represa explodindo de amor. Nós queremos lançar esse amor para a vida das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês muito forte. Eu vou terminar com isso aqui. Uma das coisas que eu sei, eu tenho certeza absoluta, porque pelos frutos se conhece, né? Pelos frutos vos conhecereis. Eu sei que uma pessoa que tem contato de verdade com o amor de Deus e se sente muito perdoado, se lança para amar o próximo, porque esse é o coração de Jesus. Se entrega para que outros conheçam esse amor. É aquela ideia da reciprocidade. Porque quanto mais a gente recebe de alguém, uma pessoa que é grata, ela quer corresponder. Sim ou não? Não é natural nosso? E também é espiritual, porque o quanto mais eu percebo o quanto que eu fui perdoado e recebo esse amor, mais entro em contato com esse amor, mais eu quero transbordar. E o alvo do amor são as pessoas, são as outras pessoas. Então, quanto mais eu recebo o amor de Deus, mais eu quero transbordar na vida dos outros. E eu sei que quem experimenta esse amor, quem cresce na percepção desse amor, desse perdão, dessa graça, se lança em cuidar de alguém, em falar do amor de Cristo, em evangelizar, em abrir a sua casa para trazer um grupo de crescimento, em estar com as pessoas, em cuidar de alguém, discipular alguém que está começando na fé, a pessoa se lança, é natural. Isso é uma consequência natural de quem recebe, quem tem a percepção cada vez mais real, mais forte desse amor. É uma adoração extravagante eu se lançar, como tem algumas músicas que a gente canta hoje em dia, né? Me gastar para Deus, investir minha vida para Deus, porque o que realmente tem valor nesse mundo aqui é a vida eterna, gente. Nós estamos aqui de passagem. A gente pode consumir essa nossa vida aqui com outras coisas que não vão gerar frutos eternos. Mas quem é espiritual compreende o que eu estou falando. E eu quero orar por você nesse momento, porque o perdão de Deus abre caminho para que venha o reino de Deus. Por isso que a oração começa, Pai Nosso, e aí depois vem, venha o teu reino,
E compreender esse perdão dos pecados desperta um mover sobrenatural dentro de você, no teu espírito, que vai te fortalecendo na alma. Você vai sendo moldada por Jesus, moldado por Jesus. Você vai sendo fortalecido por Ele, a ponto de as decepções, os problemas, seja na área física, material, relacionado às coisas financeiras, dinheiro, sobrevivência, seja nas coisas relacionais com as pessoas, que dá problema, você vai se fortalecendo. Por isso Jesus falou para a gente orar. Por nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E essas duas áreas que nós abordamos hoje, elas são potencializadas, vem o poder visível de Deus na sua vida e vai gerar resultados de vida e paz, como gerou na vida dessa mulher, à medida em que você compreende esse amor, o quanto que você foi perdoado e se lança para Ele. E a gente precisa quebrar algumas coisas aqui nessa oração. Porque o que impede a gente de perceber isso, de crescer nesse sentir, é a nossa justiça própria. A gente, no fundo, de forma inconsciente, nós achamos que somos melhores que outras pessoas. Essa é a verdade. Ou nós não nos perdoamos porque achamos que nosso pecado é tão grande que não dá para perdoar e a gente invalida o perdão de Jesus. Ou mesmo fica difícil da gente, sem compreender isso, nós ficamos ali ainda valorizando aquele sentimento ruim que a pessoa causou em nós e não nos desprendemos dele. Jesus quer trazer vida e paz para a sua vida. Ele está falando para você hoje. Ele quer falar para você hoje. Tua fé te salvou. Vai em paz. E aí você entrar num nível de vida com experiências de capacitação de Deus, de força de Deus que você nunca outra hora experimentou. Amém? Receba essa palavra. Eu te dou outro conselho. Continue orando sobre isso. Daqui para frente. A hora que você cantar essa música, peça para Deus, Senhor, eu quero entender, compreender, crescer nessa percepção de verdade do quanto eu fui perdoado. Eu não quero ficar do mesmo jeito que eu estou. Amém? Vamos orar? Fique de pé.